Abram suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo de número 2, versículo 20 em diante. Carta aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 em diante. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Pai: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue daquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Capítulo 3, 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Amém. Então vamos orar? Papai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, mais uma vez, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como nosso pastor já orou, eu oro, Senhor, te pedindo, Pai, usa a minha vida, Deus. Acampa os Teus anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Eu oro, Deus, para que todo ouvido se abra, para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Deus Todo-Poderoso, se manifesta, Senhor, através dessa palavra, Pai, e que através dessa palavra, enquanto eu ministro, Senhor, que o Teu Espírito possa estar ministrando cura, que o Teu Espírito possa estar ministrando bálsamo, consolação, tudo aquilo, Senhor, que cada um individualmente precisa. Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, fala conosco e nos abençoa através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema da palavra que o Senhor me deu hoje é bem interessante. Fala assim: o Evangelho não é só isso. Repita: o Evangelho não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais. Muito mais. Amém? Eu achei muito interessante isso. O tema que o Senhor me deu. O Evangelho não é só isso. Isso o que, pastor? A gente vai estar vendo aí no decorrer da ministração. Eu quero ler somente 2 versículos, dentro do qual nós já lemos, que é no versículo 20, que diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Paulo está exortando a igreja. Ele fala: calma aí, se vocês já morreram para o mundo, então por que vocês ainda estão se comportando como se ainda fosse do mundo? Aí ele dá um exemplo, versículo 21. Não toque nisso, não coma disso, não pegue daquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrina dos homens. Vou esclarecer para você. Chega na Semana Santa, não vou comer carne. Mas não vou comer carne por quê? É pecado? Isso são rudimentos do mundo. Ah, dia tal, dá azar, não vou passar debaixo da escada. Isso são rudimentos do
azar, quebrei o espelho, 7 anos de azar. Calma aí, não. Nós morremos para o mundo. Esses rudimentos, essas doutrinas, e é interessante que ele fala no versículo 23, de fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria. Parece interessante. Parece ser algo que vai produzir na pessoa algo relativamente bom, uma certa santidade. Mas ele diz aqui no final do versículo: mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém? Amém. Eu vejo muito isso, principalmente, eu sei que estamos longe desse período, mas depois da Semana Santa, as pessoas falam: eu não vou comer carne. E a gente sabe que no mercado, né, as lojas, peixarias, o preço aumenta, fica tudo mais caro, porque o Brasil e muitas outras nações têm aquela mentalidade: não, eu vou comer peixe, porque é Semana Santa. E uns ainda falam que se eu comer carne ou qualquer outro tipo de alimento, se não for peixe, é pecado. Ou seja, aí ele vai lá, compra o peixe, faz o peixe, porque não pode comer carne, que é pecado. Aí à noite ele arrebenta a mulher na porrada. Isso são coisas que são rudimentos deste mundo. E o Senhor nos quer, nesta noite, nos alertar que o Evangelho não é só isso, tem muito mais. Tanto que, numa das reuniões que o Senhor Jesus fez, ele disse uma palavra lá que foi mal interpretada por muitos, e a palavra foi dita e muitos começaram a se retirar. Ele começou a falar que teria que comer da sua carne, que teria que beber do seu sangue, e muitos se escandalizaram e começaram, pedra para que te quero, começaram a se retirar. E quando Jesus viu que essas pessoas começaram a se retirar por causa dessa palavra, ele se vira para o lado e diz: e vocês? Vão embora também? Vão se retirar também? Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Amém? Amém. Para onde nós iremos, igreja, se só Jesus tem palavra de vida Eterna. Palavra de vida eterna. É uma palavra, meu irmão Beto, que vai além dessa vida, vai além dos nossos propósitos, vai além do nosso carnê que temos que pagar, vai além do IPTU, do IPVA, vai além dos nossos planos e desejos para essa terra. A palavra de Deus, ela é muito mais daquilo que nós pensamos, ela vai muito além. Esta palavra, qual nós aceitamos e cremos, é uma palavra de vida eterna. Aleluia. Amém? Vai muito além, vai muito além disso. Vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. E o Senhor, Ele quer revelar para nós. O Evangelho não é só isso. É muito mais. É tanto que Jesus, Ele chega a dizer o seguinte: aquele que crê em mim, mesmo que morra, Viverá. viverá. Olha só que palavra. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Será que está falando da morte física? Ou está falando só da morte para as coisas do mundo? Eu acredito que está falando da morte física. Porque quando o cristão morre para o mundo, quando esse boneco para de funcionar, os olhos param de ver, a boca para de falar, a Bíblia diz que o nosso espírito volta a Deus, mas a alma vai para um lugar a qual a Bíblia nos revela: ou você vai para o paraíso, ou você vai para o lugar de castigo. E isso é dito através desta palavra, uma palavra de vida eterna. Eu quero falar mais. Abra lá em Filipenses capítulo 3, por favor. Carta aos Filipenses. Só voltar um livro. Capítulo 3, versículo 17.
Filipenses capítulo 3, versículo 17 diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, nisto que só pensam nas coisas terrenas. Ele pega esses cristãos, ele dá um exemplo para a igreja de Filipos, que tem alguns cristãos que se tornaram inimigos da cruz. Por quê? Porque a mente dele está focada somente nas coisas terrenas. Ele não para um pouco para pensar nas coisas celestiais. Ele só pensa na terra. Ainda que ele fale, ainda que ele tenha um propósito de evangelizar, ele tem um propósito de orar, ele vai para a igreja, vai para a cela, oferta, dizima, mas a mente dele não se propaga, não se amplia para as coisas celestiais. Ele não para pensar um minuto: meu Deus, como será o céu? Jesus, quando morreu, eu vou encontrar o Senhor. Ele não para pensar nas coisas que realmente vão agregar, que vão somar na vida dele. Ele só pensa nas coisas físicas. Eu vou na igreja porque Deus vai me abençoar. Eu vou na igreja por causa da situação A, por causa da situação B. Ele não pensa nas coisas do alto. E Paulo diz que essas pessoas são inimigos da cruz. E ele diz mais aqui no versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Repita comigo: a minha pátria está no céu. Está no céu. O que significa isso, a pátria? É o lugar de onde você é. Sim ou não? Sim. A nossa nacionalidade é brasileiros. Ou tem algum estrangeiro aqui? Não. A minha aqui é brasileira, eu acredito. Né? Glória a Deus. Temos uma quase índia aí. Eu fiquei sabendo da índia, né? Você falou? Mais brasileiro ainda. Mais ou menos, né? Mas enfim, presta atenção. Paulo, ele está dizendo que a nossa pátria está no céu, que a nossa verdadeira nacionalidade está no céu. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nós somos do céu, que nós somos de Deus, que nós somos espíritos. Assim, quando acabar esse culto, você vai voltar para a sua casa, qual o local que você mora, assim é o nosso espírito mora neste corpo. Mas vai chegar o momento que nós vamos deixar essa casa. E a Bíblia diz que Deus já separou para nós uma casa celestial. Aleluia. Amém? Amém. Esta casa aqui, ela vai sofrer uma mutação futuramente. Mas até então, nós não podemos dar para ela um privilégio como se esta casa aqui fosse a última morada, fosse a última coisa que eu tenho que investir. Não! A nossa pátria é no céu. E Paulo diz mais aqui: de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará, olha só, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia. Aleluia. O nosso corpo vai ser igual ao corpo de Cristo glorificado. Eu estou dizendo aqui, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O teu corpo, igreja, vai ser mudado. O teu corpo vai ser transformado. Eu não sei como é que vai ser lá na glória. Eu não sei se a gente vai se conhecer. Eu acredito que sim. Mas o nosso corpo vai ser transformado. Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Não vou me demorar. O Evangelho não é só isso. Tem muito mais.
A gente perde muito tempo debatendo, conversando com coisas somente da terra. Olha aqui para mim um minutinho. Qual foi a última vez que você sentou com o irmão? Qual foi a última vez? Seja sincero. Qual foi a última vez que você sentou com o irmão e começou a falar com ele sobre as coisas do céu? Como é que é o céu? Hein, João? Cara, como é que é os anjos? Nossa, a palavra diz que Jesus, ele foi recebido aos céus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Salmos 24. Nossa, como é que foi isso? Como é que foi? Os anjos abrindo os portais celestiais para Jesus voltar depois, após a sua crucificação. Como é que aconteceu isso? Ele está sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fala que depois nós nos assentaremos com Ele também no seu trono. Caramba, como é que é isso, Joaquim? Como é que é isso, João? Qual foi a última vez que você conversou isso com algum irmão? Qual foi a última vez que você parou para conversar com algum irmão teu sobre o céu? Caramba, Lázaro ressuscitou. Como é que esse negócio ressuscitou? Isso é muito loucura. E os 10 leprosos, Bia, curados de uma vez, e Jesus tocou e não foi contaminado. Eu acredito que essa é a conversa do cristão. Essa é a conversa do cristão. A mentalidade do cristão tem que ser essa. É óbvio que nós temos aqui as nossas responsabilidades, só que nós não podemos deixar que a nossa vida secular venha abafar aquilo que realmente nós somos. E para onde realmente nós vamos? Para a nossa pátria. Eu vou voltar para lá em nome de Jesus. Sim. Aleluia. Amém? Quem vai voltar também? Você vai voltar para casa. Quantas vezes eu já ouvi alguns, geralmente o pessoal, os nordestinos, né? Que falam, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para minha terra natal, para os meus conterrâneos. Eu vou sair de São Paulo. Ele fala, vou voltar para a minha terra, onde está meu pai e a minha mãe. Você pode falar isso hoje. Eu vou voltar para a minha terra, onde está o meu pai. Aleluia. E onde está o teu pai? Nos céus. Eu vou voltar para lá. Nós vamos voltar para lá. O apóstolo Pedro, ele disse que nós somos peregrinos. Nós somos de passagem aqui neste lugar. E nós não podemos nos apegar com essas coisas. Nós não podemos pegar com essas coisas. Amém, amados? Olha só o que diz aqui no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19. Aqui Paulo ele chama a atenção de uma forma bem clara à igreja. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Existem outras traduções também. Cada tradução que você lê fica pior ainda. Vou repetir. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Quantos cristãos, e nós temos experiência, particularmente aqui neste lugar, quantos cristãos que perdem coisas, que perdem pessoas, famílias, parentes, e automaticamente já pegam e crucificam Cristo, já abandonam a Cristo. Ou seja, a gente entende que essas pessoas, elas se limitam a sua esperança somente nessa vida. Elas esquecem que Jesus disse que ainda que morra, viverá. Aleluia. Jesus falou, e eu não paro por aí. Os próprios apóstolos se limitaram aparentemente no começo da sua caminhada. Quando, pastor? Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, foi crucificado, pega para quem te quer. A Bíblia fala que eles estavam acuados numa casa com medo dos judeus, com medo dos fariseus. E a Bíblia diz que Jesus, já ressuscitado, entra naquela casa, saúda a todos com a paz do Senhor, e a
certa forma, com o famoso Tomé, porque quando Jesus aparece ali, Tomé não está, é um dos 12 que não está, e quando falam para Tomé que Jesus havia ressuscitado, Tomé não acredita, e passando-se alguns dias, Jesus volta a aparecer, e Tomé vê aquilo, a ele crê. Amados, o Evangelho, eu volto a repetir, o Evangelho que Jesus deixou para nós, que significa boas novas, é muito mais do que nós podemos imaginar, tem muito mais. Então, se a nossa esperança se limita somente nessa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a gente busca Jesus, se a gente quer Jesus, se a gente aceita o Senhor Jesus, ou lê a palavra, mas se limita somente no horizonte da vida, e esquece no vertical, se você acha que a igreja é só horizonte, é só direita, é só esquerda, você está totalmente enganado, nós estamos enganados. Há um vertical, há uma subida, e é para lá que nós vamos. Aleluia. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. No mesmo capítulo, no versículo 50, abra lá por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 15, 50, diz assim: com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que vai acontecer algo mágico, algo transformador, que o nosso corpo físico não pode herdar, não pode receber a herança que Deus fala que Ele tem para nos dar. O nosso corpo físico não pode receber, não tem o aval de Deus para receber a herança que tem para nós. É por isso que no versículo 51 ele diz: eis que vou lhe revelar o mistério, nem todos dormiremos, quer dizer, no caso, morte, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. E diz mais: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Amém? Então Cristo, Ele tem uma forma de fazer com que o nosso corpo incorruptível, o nosso corpo corruptível, o nosso corpo que sofre, porque a gente sabe muito bem, mesmo vivo, mesmo estando vivo, se alguma parte do teu corpo ficar muito tempo sem receber oxigênio, vou te dar um exemplo: se você ficar deitado na tua cama durante muitos dias, o que vai acontecer? A tua pele vai apodrecer, vai criar bicho, eu já vi testemunhos, mesmo vivo, o nosso corpo se corrompe. Vou dar um exemplo bem claro, bem simples: fica sem tomar banho 3 dias, você vai começar a feder. O nosso corpo, por natureza, é assim. O nosso corpo, por natureza, é assim. As mulheres que reclamam bem disso, quando ficam 3 ou 4 dias, talvez sem lavar o cabelo, já começa porque tem que lavar. O nosso corpo se corrompe com muita facilidade. Com muita facilidade. Tem que passar um creme, tem que passar um hidratante, tem que passar um perfume. Porque o nosso corpo, por si só, ele apodrece. O corpo parou de respirar, já cheira mal, já apodrece. A pessoa deitada no caixão, ou deitada ali onde estiver ali, no ML, o sangue vai para as costas, é por isso que ela fica pálida, já fica totalmente rígido. O cérebro, segundo o cientista, já vira um mingau, muitas vezes chega até a escorrer pelo nariz. É o corpo. Mas esse corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível. Aleluia. Vai se transformar num corpo de glória. É por isso que eu estou dizendo para você nessa noite, através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, o Evangelho é muito mais, tem muito mais, seremos transformados.
estaremos, amados, eu não tenho nem adjetivo para dizer, mas é aquilo que o nosso pastor falou, não tem como comparar com a glória revelada, que está lá escrito em Romanos 8, não tem como comparar, não dá para imaginar, não dá para imaginar o que o Senhor tem para nós lá. E muitas vezes o adversário, sem muita dificuldade, nos enrola com coisas dessa vida. Com coisas dessa vida. E nós ficamos presos ali. Ficamos presos no material, no sentimental. No material é absurdo. Eu já falei aqui, muitas vezes nós nos apegamos com o vil metal. E a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Aleluia. Sabe o que eu imagino? Eu, Giovanni, que penso assim, já que o meu povo gosta tanto de ouro, eu vou fazer a rua para eles poderem andar. E você acha que quando você estiver lá, você vai ficar olhando, você vai ficar com uma faquinha, tentando tirar um pouquinho do ouro? Claro que não! Os fundamentos da cidade são de pedras preciosas. A Bíblia diz que tem 12 portas essa cidade. E essas portas, sabe do que é feito? De pérola. De pérola. Está lá, nos aguardando. O Evangelho tem muito mais. Tem muito mais. Ah, essa roupa aqui é muito legal, essa roupa aqui é muito legal. E o nosso corpo glorificado? Os nossos olhos. Tem gente que fica até meio assim, ah, meus olhos são verdes, meus olhos são azuis. Ah, eu sou loiro, eu sou alto, meu nariz, olha como meu nariz é bonitinho. O meu corpo vai ser glorificado. Aleluia. Seremos que nem Jesus. Glória. Não vai ter. Como é que aquelas pessoas que fazem plásticas? Esqueci o nome das pessoas, me ajuda aí, tem as pessoas que fazem plástico nas pessoas, cirurgião, né? Cirurgião plástico, não tem cirurgião plástico que possa deixar a gente mais bonito, como quando a trombeta tocar, nosso corpo vai ser transformado, meu irmão. Aleluia. Aquela dorzinha na coluna, aquela dorzinha de cabeça, aquele, como é que falam? Aquele olho de peixe, quando eu ando, meu calcanhar dói, vai ficar tudo aqui, porque o nosso corpo vai ser transformado, aleluia. Eu não sei como é que vai ser o cabelo das irmãs, mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser maravilhoso, porque é a ideia de Deus, é o projeto de Deus. E Paulo diz mais aqui, vamos ler mais um pouquinho, no versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, repita, a última trombeta. Acho que eu já falei aqui sobre isso, sobre essa última trombeta. Essa última trombeta aqui não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Essa trombeta aqui está falando que, se você que já leu a Bíblia algumas vezes, você vai entender que principalmente no Antigo Testamento, quando tinha guerra, quando o pessoal se preparava para a guerra, o que se tocava? Uma trombeta. Para que se vê essa trombeta? Para reunir o povo. Ou seja, onde estava a trombeta, da onde saiu o som da trombeta, o pessoal entendia, opa, é dali que está saindo o som, então é para lá que nós vamos. E sempre acontecia isso. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando que vai ter a última trombeta, onde Deus vai reunir todo o povo. Não para batalha, mas para uma reunião no céu. Aleluia. Ao ressoar da última trombeta, aleluia, os mortos serão privilegiados, vão ser os primeiros. Isso é algo surreal, queridos. Isso é algo surreal. É maravilhoso. Olha o que Paulo diz aqui. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe aquele teu parente que morreu em Cristo há 40, 50 anos, que já não tem nem osso, que talvez foi até jogado já no ossário, que já está tudo misturado?
vai ressuscitar. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Sei que Ele vai fazer. Os mortos vão ressuscitar de uma forma incorruptível. E Paulo diz que em seguida nós seremos transformados. Tudo isso no soar da trombeta. Quando Jesus falar, toca a trombeta, os mortos ressuscitarão. E a igreja que estiver na terra viva vai ressuscitar, vai ser transformada e automaticamente vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Amém? Amém. Repita, o meu evangelho. O meu evangelho. A qual eu creio. A qual eu creio. Tem muito mais para a minha vida. Tem muito mais para a minha Tem vida. muito mais. É muito mais. É muito mais do que aquela cura que você vem e recebe aqui. É muito mais, é muito mais. É por isso que Pedro disse, Senhor, só tu tem palavra de vida eterna. Pedro entendeu, Pedro ele recebeu. O que o Senhor Jesus propôs para ele é algo que vai além da nossa vida. Vai além da nossa vida. E eu digo mais para você, a vida eterna para a igreja já começou. Sabia disso? Já começou. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo, você já está no processo da eternidade. A Bíblia fala que vai ser um piscar de olhos. Você vai piscar o olho, você vai olhar para o teu corpo. Na hora que você abrir o olho, o teu corpo vai ser totalmente diferente. Você vai fechar os olhos, vai abrir, você não vai estar mais aqui. Você vai estar com o Senhor. Aleluia. No momento, no abrir e fechar de olhos. Amados, essa é a expectativa que a igreja tem que ter. Porque nessa época, há quase 2000 anos, a igreja já falava disso. Já falava, a igreja vivia disso. Paulo vivia falando disso. Jesus vivia falando disso. Falava sobre a ressurreição, falava sobre a sua vida. E hoje nós falamos muito pouco. E eu acredito que é por esse motivo que a igreja se encontra tão terrena, tão desanimada, tão focada nas coisas da terra. Nós precisamos falar palavras de vida eterna, trazer a igreja, colocar na igreja que a esperança que nós temos não se encontra nessa terra, mas se encontra no céu. Aleluia. Amém, amados? Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Vamos terminar aqui. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da incorruptibilidade. Amém? Nosso corpo vai ser transformado. O nosso corpo vai ser transformado. Quem é que acredita aqui em viagem no futuro? Ninguém acredita em viagem no futuro? A Bíblia fala que Deus, Jesus, ele fez isso. Ele pegou o homem e fez uma viagem no futuro com ele. Sabia? João. Jesus pegou João e levou lá no futuro. Vamos ver o que João viu? Vamos lá. Abra lá em Apocalipse 21. Vamos ver o que João viu no futuro? Rapaz, esse negócio só de filme, é Jesus. Ele também faz isso. Levou lá no futuro. O Apocalipse é o futuro. É o futuro. E é o futuro bem mesmo. Tem gente que não gosta de ler, eu terminei de ler. O pastor ele lançou para nós esse propósito de ler a Bíblia. Terminei de ler de alguns profetas maiores. Aí peguei alguns livros do Novo Testamento e vou pegar Apocalipse de novo. Eu estava até conversando com o Alan, com a Célia, minha cunhada, com o meu Alan. Cara, é um filme, é show, é muito legal Apocalipse. Ah, eu tenho medo. Que medo, querido? É a revelação, é a esperança da glória. É aquilo, é o veredito de Deus dizendo: Satanás definitivamente está vencido e a minha igreja é vitoriosa. É isso aí. E uma vez falaram para mim, e eu concordo.
Se porventura o inimigo ele chegar para você e começar a acusar e falar que você fez isso no passado, mostra para ele o futuro dele. Ah, é? Está falando do meu passado? Então deixa eu falar do teu futuro. Teu futuro é lago de fogo e enxofre, acorrentado por um anjo só. Sabia disso? Deus vai mandar somente um anjo segurar, prender Satanás. Só um anjo. E a gente fica, Deus está lutando com o diabo. Deus lutando com o diabo. Pelo amor de Deus. A palavra do Senhor fala aqui, com o sopro da sua boca, ele matará o inimigo, igual é a besta. Deus é poderoso, querido. Ele vai transformar nesse corpo. Esses óculos aqui, ó, vão ficar livres, Beto. Vamos ficar livres, pastor Bilton. Esse óculos não vai ter óculos, não, querido. Nós vamos ter o olho melhor do que o super-homem. Querido. Não é a palavra. Você acha que você vai ser míope lá no céu? Não. Nem careca. Vamos lá, vamos ver aqui o futuro. Olha o que João viu. Eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o que ele está falando. Jesus levou ele no futuro e no futuro ele está falando que no nosso presente, essas coisas no futuro não vai existir. Confundi a cabeça de vocês, não. Ele está falando que não vai existir. E ele fala, eu vi um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existe mais. Existem algumas teorias aqui que falam sobre este mar. Ou realmente ele está falando que o mar, que o oceano não vai existir mais, ou ele está falando referente da situação que ele passava ali na ilha de Patmos, cercado pelo mar. Tipo assim, eu não vou ficar mais preso, eu vou ficar livre, eu não vou mais ficar contemplando esse mar que tem me aprisionado. O mar não existirá mais. É só uma teoria que alguns estudiosos dizem, mas uma coisa é certa: se é prisão ou se é mar realmente, João diz que não vai existir. E ele fala, eu vi um novo céu e nova terra. Como assim? É novo céu e nova terra? O cheiro, como é que é o cheiro dessa terra? Como será a atmosfera atrial dessa terra? Esse ar, como será isso? Isso nos dá esperança, Tainá. Isso faz a gente esquecer de qualquer coronavírus, de qualquer outra situação, AIDS, ebola, crise política. Isso faz a gente esquecer, porque nós temos uma esperança. Eu vi o novo céu e a nova terra. E a primeira terra passaram. E ele diz aqui no versículo 2. E eu termino aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Eu achei legal quando ele fala isso, a cidade santa. Uma cidade santa, uma cidade separada, um povo separado. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. A Bíblia diz, igreja, que essa cidade ela vai descer do céu e vai vir para essa nova terra. Então já fica bem claro que nós, a igreja, eu não sei se você está nessa expectativa, muitos acreditam nisso, mas nós, a igreja, nós não vamos morar no céu. Iremos passar um período com Jesus em algum lugar que eu não sei onde temos a boca do cordeiro,
tal, o grande trono branco, mas a igreja, no final, ela não vai morar no céu. Ela vai morar nessa nova terra. A cidade vai descer. A Bíblia fala que tanto a largura como o comprimento e a altura, as medidas são iguais. Ou seja, ela é um cubo. E ela é muito alta, muito grande, muito extensa. Tão extensa que os cientistas, os estudiosos dizem que se alguém estiver fora do planeta, dá para ver a cidade. De tão alta que é. De tão larga e tão comprida que é. E fora o brilho, né? Que ela vai ter, que é o brilho próprio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E diz mais aqui no versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que ele quer dizer que as primeiras coisas passaram? Tudo isso que nós estamos vivendo, e que talvez os nossos filhos até vivam, essas são as primeiras coisas. E Jesus diz que vai chegar uma hora que ele vai virar o calendário dessa era. E esse calendário vai se dizer: primeiras coisas passaram, agora vem as minhas. Acabou janeiro, fevereiro, dia 2, dia 3, primavera, verão, outono, acabou. Acabou estação, acabou enxurrada, acabou enchente, morro deslizando. As primeiras coisas acabaram. Aleluia. Não vai ter mais dor, não vai ter mais nada. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, meu irmão. O Evangelho, eu volto a falar, o Evangelho é muito mais. É muito mais. Olha aqui, vamos lá. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: quem será esse? O próprio. Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Todas as coisas eu faço nova. Todas as coisas. Eu consigo enxergar aqui, igreja, a onipotência de Deus. Porque assim como Ele fez o mundo, nós, seres humanos, vegetais, os micróbios, as borboletas, os leões, com o poder da palavra, Ele fala: eis que faço nova todas as coisas. Acabou. Acabou. Acabou o diabo, Satanás, tentação, artrite, artrose, dor no coração, diabetes. Acabou. Acabou. Ele diz mais: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Se coloca de bem, em nome de Jesus. Isso não nos interessa. Isso aí são para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Mas eu acredito que eu estou aqui no meio de pessoas que obedecem à palavra de Deus. Aleluia. Dentro das nossas limitações, nós temos que procurar obedecer à palavra de Deus. Porque Deus tem muito mais a nos oferecer. Tem muito mais, muito mais, muito mais. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagina comigo, só imagina comigo. Você entrando nessa cidade. Imagina aí, nessa cidade que as ruas são feitas de ouro, de cristais, os fundamentos da cidade de pedras preciosas, as portas dessa cidade são de pérola. A palavra diz que há anjos guardando a entrada dessas portas. Amados, há uma esperança viva para mim e para ti. Há uma esperança verdadeira. Verdadeira. Nós sabemos que estamos vivendo um momento bem complicado, mundialmente falando.
E eu digo isso sem medo de errar, que esse é um evento apocalíptico. É um evento apocalíptico. É algo provável, não é algo isolado. Mas, em meio a toda essa situação, infelizmente, outras que virão, porque Jesus falou que outras virão, e se outras virão, pode ter certeza que será pior do que essa. Há uma esperança. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz que nós estaremos com Ele, seremos transformados. Então o que o Senhor Jesus tem para mim e para ti nesta noite é essa: Deus tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. Se apegue a ela. Não importa quantas pessoas estão deixando, assim como aconteceu. E é interessante que quem estava pregando não era eu, não era o pastor Milton, não era o apóstolo Paulo, não era Jeremias, não era Abraão, mas foi o próprio Jesus pregando. E Jesus pregou, a Bíblia diz que muitos se afastaram, porque diziam que a palavra era muito dura, não entendiam o mistério. Mas Pedro se levantou e falou: Senhor, eu não vou, porque eu não tenho nenhum outro lugar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Nós não temos outro lugar aqui. Se nós guardarmos essa palavra no nosso coração, não haverá tentação que nos tire da presença do Senhor. Assim como diz o nosso irmão Paulo: quem nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os poderes dessa vida, nem as enfermidades que hoje nós estamos vivendo, nem a espada e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é a nossa esperança, a sua palavra é viva em nós, e sobre esta palavra nós vamos viver, vamos andar nessa terra, vamos chorar, vamos entristecer, mas o que nós não podemos é parar de caminhar. Ainda que você venha caminhar mancando, devagar, andando rápido ou devagar, não sei, não pare, não pare, não pare em nome do Senhor Jesus. Continua a caminhar, entra pela porta, entra pelo caminho estreito, vai embora, vamos embora, vamos embora, vamos caminhando, vamos para Nova Canaã, vamos andando, vamos caminhando, igreja, vamos caminhando, e cada vez que vamos caminhando, vamos se desfazendo das coisas deste mundo, Dê ouvido ao Espírito Santo, não permita que nada venha atrapalhar a tua caminhada, porque em breve a trombeta soará e nós seremos transformados. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, mediante essa palavra, tua igreja, Senhor, a qual somos nós. Ó Espírito Santo do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor, que nos exorta a esperar em Ti, a crer em Ti. Ó Espírito Santo do Senhor, coloque em nós esse anseio, Pai, coloque em nós essa ansiedade, Senhor, de Te ver, de Te tocar, de Te abraçar. Ó Deus, como vai ser maravilhoso abraçar o Senhor, ver o Senhor.
estava no mundo e voltou. E eu sou para esperar. O Senhor está nos esperando. E aí haverá uma festa, uma grande festa, uma grande festa. Vamos nossos irmãos. Toma, Senhor Jesus, a igreja mundial. Toma, Deus amado. Toma a tua igreja que está sendo perseguida. Toma a tua igreja, Senhor, que está sendo proibida de orar, está sendo proibida de se reunir. Ó Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que nada pode calar